Olá galera, meu nome é Wagner, sou professor de literatura e estou aqui para informá-los no plantão da literatura a respeito da origem da literatura brasileira. Cara, rapidinho aqui, deixa eu botar isso aqui, pronto. Para falar da origem da literatura brasileira, é preciso entender que a literatura começa com a chegada dos europeus no Brasil, né? Então, nós temos aí, de uma maneira histórica, o quinhentismo. O quinhentismo é a primeira escola brasileira que começa por volta de 1500 e acaba lá em 1601, quando começa já uma outra história da literatura que vai se chamar barroco. Então, quinhentismo é uma escola literária que dá origem à literatura no Brasil. É bom deixar claro que essas manifestações literárias que acontecem aqui por meio dos europeus até o final do século XVI é uma visão, ou seja, uma cosmovisão europeia. Então a literatura não é uma literatura do Brasil, porque não é feita por brasileiros. É uma literatura no Brasil, feita a partir de uma cosmovisão europeia. Diante disso, tu vai ter aí duas formas de expressão de literatura no Brasil. A primeira, chamada de literatura dos cronistas, também chamada de literatura informativa, e a segunda, chamada de literatura dos jesuítas, também conhecida como literatura formativa. Então, que fique claro, quinhentismo foram todas as manifestações literárias que aconteceram no Brasil por meio dos europeus até o final do século XVI. Esse quinhentismo apresenta dois tipos de literatura. A primeira, literatura dos cronistas, a segunda, literatura dos jesuítas. Então vamos lá. Literatura dos cronistas acontece com a chegada de Cabral. Com a chegada de Cabral, nós temos aí um escrivão chamado Pero Vaz Caminha, que vai escrever uma carta, e essa carta então vai ser considerada vamos chamar de identidade brasileira. É a certidão de nascimento do país. E essa carta vai então apresentar um certo teor de literariedade por meio das descrições, né? É bom deixar claro que o seu Pero Vaz Caminha era uma pessoa que tinha a habilidade da escrita, e ele também tinha esse conhecimento da estética clássica que predominava na Europa. Então isso influenciou para que ele pudesse ali escrever, né, apresentar ali uma carta carregada de um certo teor literário. Então nós temos aí o primeiro momento, chamado de literatura dos cronistas ou literatura informativa, que é marcado por essa carta que é considerada a certidão de nascimento do nosso país, aí escrita por Pero Vaz Caminha. O segundo momento está diretamente ligado ao Concílio de Trento, ou seja, ao Concílio de Trento, que aconteceu por volta de 1545 a 1563. Nesse Concílio de Trento, há uma divisão da Igreja Católica. Aí temos aí os protestantes e temos os católicos. E os católicos, para tentar diminuir esse crescimento dos protestantes, procura criar então a missão jesuítica. E aí por volta de 1549, tu vai ter a chegada de mais uma expedição, dessa vez de Tomé de Souza, e com ele vem aí os primeiros jesuítas. Os jesuítas então marcam aí esse segundo momento da literatura no Brasil. É bom deixar claro que com os jesuítas apresenta-se também a poesia e o teatro, né? Diferente lá do primeiro momento, que nós tivemos apenas uma carta que, por ser escrita com um certo teor de literariedade, apresenta-se como um documento histórico, mas também como um momento de literatura no Brasil. Agora, a partir dos jesuítas, nós vamos ter, na verdade, a apresentação de gêneros, como gênero lírico, como gênero dramático. Então, dentro desse novo momento, ou seja, com a chegada dos jesuítas, tu vai ter a literatura dos jesuítas ou a literatura formativa. Essa literatura tinha um objetivo, que era catequizar os índios, por meio da poesia e por meio da dramatização. Destaque aí para o padre José de Anchieta, né, que conhecido pelos índios como o grande pajé, né, por essa expressão tu já imagina o contato íntimo que ele tinha com os índios, ou seja, ele conseguiu realmente convencer os índios,
conseguiu se tornar amigo dos índios. E dentro dessa visão, então, o padre José de Anchieta usa a poesia. Tem uma poesia muito famosa dele que conduziu aí essa catequização, né, que chama A Santa Inês. E pro lado do teatro, ele vai usar a dramatização por meio ali da união entre alegorias bíblicas e cotidiano do índio. Ele vai trazer a dramatização. Uma grande obra dele que é de grande destaque é o Alto de São Lourenço, que também tem como objetivo aí catequizar os índios por meio da dramatização, fazer a difusão da fé cristã, apresentar ali o que a gente chama de paralelismo, ou seja, misturando ali a relação índio e a visão cristã. Então, galera, dentro dessa primeira realidade, dentro desse primeiro momento, nós temos aí a origem da literatura no Brasil, ok? Como eu falei, começa aí com o quinhentismo, que predomina de 1500 a 1601, e dentro do quinhentismo nós temos aí uma literatura que se manifesta a partir da cosmovisão europeia. E essa cosmovisão, então, se manifesta, revelam formas de expressões da literatura por meio da literatura que tinha o objetivo de informar, e a outra literatura que tinha o objetivo de catequizar. A literatura que a gente chama literatura dos cronistas e a literatura dos jesuítas. Esse é o primeiro momento, então, da literatura no Brasil. É a partir daí que começa a história da literatura no Brasil. Quero agradecer, desde já, pela atenção de todos e fiquem aí preparados para um próximo vídeo que vai trazer a sequência dessa história da literatura no Brasil. Desde já, valeu galera, tchau, tchau e até mais.